Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vamos começar mais um vídeo. Nosso vídeo de hoje é o de log. Log aprendeu rápido, fácil, matou aqui. Então, vamos tentar lhe mostrar aqui o que é isso, que monstro é esse. O mais rápido possível eu vou te mostrar que ele não é um monstro. E que é bem simples. Se você ainda não viu, veja a aula anterior que fala as coisas que a gente precisa aprender antes de entender logaritmo. Basicamente é exponencial e potência, certo? Bora pro vídeo. Logaritmo, o que é isso? Logaritmo, ou log, é a operação inversa da exponenciação. Mas eu vou te falar, logaritmo é basicamente uma pergunta. Uma pergunta. Como assim? Nós vamos já ver no exemplo que o logaritmo ele tá te perguntando quem é um expoente. Assim como toda outra operação que tem base, expoente, tem subtraindo, divisor, dividendo, quociente, resto, o logaritmo ele tem uma estruturazinha. A estruturazinha dele envolve base, o logaritmando e o logaritmo. O logaritmo é a resposta. Então eu botei aqui para vocês como x, quem? O logaritmo, a resposta, logaritmando o b, que é um número, e a base a, que também é um número. Por que eu botei A e B? É porque esse número ele pode variar, certo? Seguinte, o que é que a gente pode ter? O que é que a gente deve ter, na verdade? A gente deve ter que nosso número B ele é um número maior que zero, certo? E a gente deve ter que nosso número A ele é um número positivo e diferente de 1. Por quê? Porque se liga aqui no esquema. O log de B com base A é um número x. O que é que eu estou dizendo? Você pega a base e empurra ela para debaixo do logaritmo. Quando você joga o cara embaixo, o x sobe. Então, se eu pego o A e jogo ele para cá, meu x sobe. Porque ele fica apertadinho entre o igual e o A, e ele não tem como multiplicar. A única saída dele é pular lá em cima. Quando eu pulei aqui em cima, o que acontece? Meu A elevado a algum número vai dar B. Se meu A fosse 1, ia ser sempre 1, porque 1 é elevado a qualquer número, dá o próprio número, certo? Dá o próprio número 1. Né? Outra coisa, vamos pro exemplo aqui. Quando eu lhe digo que o log é uma pergunta, ele está perguntando o seguinte. Veja ali, log de 8 na base 2. Eu estou lhe perguntando o seguinte. Qual é o número que eu vou elevar à base 2 para encontrar 8? Você sabe que 2 vezes 2 é 4. Vezes 2 é 8. Então, você sabe que 2 elevado a 3 dá 8. Então, o log de 8 na base 2 é 3. Só isso. Só isso. Log de 100 na base 10. Qual número eu vou elevar? O 10 para dar 100? Ah, professor, 10 vezes 10 é 100. Então, isso quer dizer que 10 ao quadrado é 100. Isso quer dizer que qual é o número que eu vou elevar a 10? O 2. Se liga. É simples, galera. É simples. Se você está em dia com expoente e exponencial, o log é simples. Assim como toda operação, o log tem as propriedades deles. Muita gente se pega perdido nessas propriedades. Mas eu vou explicar para ti aqui. São 4 propriedades, se eu não me engano. São 4. Uma tem um desdobramentozinho, termina sendo 5, mas são 4. É o seguinte. Primeira propriedade é o log do produto, certo? Lembra lá que quando a gente fala de exponencial e de potência, a gente tem produto de potência de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. Aqui a gente tem aquela mesma coisa naquele mesmo estilo. O produto ou multiplicação sempre está ligado à soma e a divisão sempre está ligada à subtração. Então a gente tem o quê? Eu tenho o log na base A de B vezes C. Ah, 2 vezes 10, pode ser? Isso aí se torna o quê? O log na base A de B mais o log na base A de C. Professor, se eu estou falando de log de 2 vezes 10, que é 20, na base 2, então eu estou lhe dizendo que o log de 20 na base 2 é a mesma coisa de log de 2 na base 2 mais o log de 10 na base 2. Uma coisa muito importante salientar é que, pense o seguinte, qual seria o log de 2 na base 2? Substitui bem aqui o B por A. Qual é o número que tu eleva o A para encontrar ele mesmo? É 1. Então, sempre que tu tiver o log de A na base A, de 2 na base 2, de 10 na base 10, de 1000 na base 1000, a resposta é sempre 1. Porque tu tem que pegar o número e elevar a 1 para encontrar ele mesmo. É bem direto.
A segunda propriedade é o que liga divisão e subtração. É a irmã do mal dessa nossa propriedade do produto. Então, a gente tem o seguinte: o log na base A de B dividido por C gera subtração, certo? A divisão gera uma subtração, a multiplicação gera uma soma. O log de B dividido por C pode ser, por exemplo, qual é o log de 2/4 na base 2? Professor, é o log de 2, a base 2, menos o log de 4 na base 2. Isso é fácil ver, fácil enxergar, certo? O que é que a gente tem aqui? A gente tem que a divisão do logaritmando gera uma subtração de 2 logaritmos, certo? Essa aqui são as propriedades que linkam divisão e subtração, multiplicação e soma. Próxima propriedade é a propriedade ligada à potência, certo? Como é que eu iria enxergar o logaritmo na base A de B elevado a C, B ao quadrado, B elevado a 3? Essa aqui é a regra mais legal de todas, porque teu expoente pula lá para frente. Ele pula, ele desce. Então, quando tu tem, por exemplo, professor, eu tô com 64, mas eu sei que 64 é 8 ao quadrado. Então, eu tenho o log, sei lá, na base 10, de 64. 64, 8 ao quadrado. Então, pega o 2, joga lá na frente. Vai ficar 2 vezes o log de 8 na base 10, certo? Uma coisa importante também falar sobre as bases, vou voltar aqui no primeiro slide, é que essas bases normalmente são fixadas. Quase todas as questões, principalmente voltadas para vestibular, ela te dá log, só log, ele não escreve nada lá na base. Que nem a raiz quadrada, ela tem grau 2, raiz 2, né? E não se bota. O log também não se bota. Quando você não vê nada lá na questão, supõe-se que base 10, beleza? Supõe-se que está na base 10. Outra coisa, outro número muito usado é o logaritmo neperiano, o ln, certo? O logaritmo com base no número e, que é o número de Euler, certo? Beleza. Vamos aqui encerrar nossas propriedades. A gente viu que se eu tenho uma potência no logaritmando, ele pula para frente, multiplicando. Se eu tiver uma potência na base, ele pula para frente também, só que ele pula dividindo, certo? Se eu tenho o log na base 100 de 2, é a mesma coisa, o 100 é 10 ao quadrado. Eu pego aquele quadradozinho e jogo lá para frente. Só que ele vem lá para frente dividindo. Ficaria log na base 100 de 2 seria 2 vezes o log de 10, o log de 2 na base 10, certo? A nossa última propriedade é a propriedade que mais pega a galera, que é a mudança de base. Gente, isso aqui é muito fácil. Muito fácil. Por quê? Porque ele está ao gosto do cliente. Se eu tenho um logaritmo de B na base A e a minha questão não me deu, por exemplo, eu estou falando log na base 2 de 3 e a minha questão não me deu essas informações, ela só me deu informação, por exemplo, na base 10, na base 3, na base 1000, eu posso colocar tanto o meu logaritmando quanto minha base numa nova base, formando uma divisão. Professor, qual é o número C que apareceu aqui do nada? Você escolhe. Isso aí varia muito de questão para questão. Muitas vezes a questão quer pegar o aluno botando lá logaritmo de 3 na base 2. E nas informações ele só bota o logaritmo de 3 na base 10 e de 2 na base 10. Então, para você jogar todo mundo para a base 10 ou para uma nova base, qualquer que seja, você usa a propriedade de mudança de base. Você dá uma quebrada. Você quebra esse log, separa a base do logaritmando pagando o preço da divisão, certo? Então a gente tem o log de B na base A, é a mesma coisa do log de B numa nova base, pode ser qualquer uma, dividido pelo log de A numa nova base. Pronto, morreu. Tudo isso aqui, esse C é ao seu gosto, ao gosto do cliente, ao gosto do estudante. Por quê? Porque vai variar de questão para questão. Tudo depende das informações que essas questões vão te dar. Nem sempre o log, ele é uma coisa que é muito fácil enxergar. Então, quanto é o log de 2 na base 10? Não sei. A questão vai te dizer. Igual seno e cosseno. A questão, se tu não botar naqueles ângulos notáveis, a questão tem que te falar quanto é o seno de 81. A questão vai te dizer. Aqui o log é do mesmo jeito, certo? Agora a gente vai entrar aqui num slide
que eu vou te pedir para tu pausar, tirar um print e anotar. Esse slide aqui é o slide do resumão. Tudo que a gente falou aqui, resumido em um slide para tu fazer a tua colinha, certo? Agora, eu vou pro quadro, fazer umas 3 questõezinhas de log para tu ver a aplicação das propriedades. Valeu? Vamos pro quadro. Bora lá, galera. Viemos aqui pro quadro. Eu trouxe 3 questõezinhas aqui para aplicar as propriedades de log. A primeira é uma questão da UFRGS, Federal Rio Grande do Sul. Dada a expressão S, log... Lembra que eu falei que sempre que não tiver nada, a base é 10. Então, eles querem saber o valor dessa expressão. Então, vamos lá. Log 0,001 mais log 100. Qual é o valor disso? Eu vou fazer separado. Eu vou fazer o log de 0,001, bem aqui de vermelho. Vamos lembrar o seguinte, a base é 10 e isso aqui é uma fração. Uma fração é uma divisão, certo? Lembra lá que para eu transformar 0,001 em fração, eu tenho que botar o 1 e pagar a quantidade de casas decimais como zeros. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aí, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos usar a propriedade da subtração. Subtração, divisão, propriedade de divisão dos logaritmos. A divisão no logaritmando gera uma subtração. Então, isso aqui é igual ao log de 1 menos o log de 1000. Aí chega a pergunta, se a base é 10, qual é o número que eu vou elevar a 10 para encontrar 1? A primeira opção é bem direta, porque a gente tem o expoente 0. O expoente 0, todo número elevado a 0 é 1. 10 elevado a 1 é 10. 10 elevado a 2 é 100. E 10 elevado a 3 é 1000. Então, esse número aqui se torna, no caso, 0. Porque 10 elevado a 0 dá 1. E aqui a gente vai ter 0 menos 3. Porque 10 elevado a 3, né, que dá 1000. Então a resposta é menos 3. A outra parte é o log de 100. Ora. O log de 100 está bem aqui, né? Se a base é 10 e 10 ao quadrado é 100, então a resposta disso aqui é 2. Então eu vou ter menos 3 mais 2, que dá menos 1. Beleza? Vamos para o próximo quadro. Próxima questão, ele está me perguntando, da PUC-PR, o valor da expressão log na base 2, do 0,5, mais o log na base 3, de 3 elevado a 1 meio, mais o log na base 4, de 8. Certo? Não vamos confundir aqui, certo? Primeira coisa, eu vou transformar o 0,5 em 1 meio. Então, o log de 2, o logaritmando 1 meio. Aqui, nessa segunda, vamos usar diretamente a propriedade da potência. Eu vou ter 1 meio vezes o log de 3 na base 3. E aqui, vamos lembrar que 4 é igual a 2 ao quadrado. Então, eu tenho aqui o 4, que na verdade é 2 ao quadrado. O expoente na base entra como uma divisão. Isso aqui é o log na base 2 do 8. Ah, agora ficou fácil. Agora ficou muito fácil. Por quê? Porque, lembre o seguinte, 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 2 é 4, já botei ali. 2 elevado a 1 é o próprio 2. 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado a 3 é 8. Mas e para trás? 2 elevado a menos 1 dá 1 meio. Então, o número que eu tenho que botar aqui é o número que eu elevo 2 para encontrar 1 meio. E esse número é o menos 1. Então, vai ficar menos 1. Mais 1 meio vezes 1. Por que 1? Porque 3 elevado a 1 é 3. Então, 3 elevado a 1 dá 3. Mais 1 meio vezes 3. Porque 2 elevado a 3 dá 8. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter menos 1 mais 1 meio mais 3 meios mais 4 meios. E isso aqui dá 1. Porque 4 meio é 2. Menos 1 mais 2 dá 1. Próxima. Essa aqui já é um pouco mais elaboradinha.
Uma cultura bacteriana apresenta inicialmente uma população de 10.000 bactérias. Após T horas, sua população será 10.000 vezes 1,2 elevado a T. A população da cultura será 30.000 bactérias após um período de horas igual a... Ok. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? Eu tenho 30.000 horas igual a 10.000 vezes 1,2 elevado a T. Certo? Primeira coisa que eu vou fazer é cancelar esse monte de zero. Beleza? Como a informação da questão é log sem nada, base 10, eu vou aplicar o log na base 10 dos dois lados. Então, eu vou ter o log de 3 igual ao log de 1,2 elevado a t. Usa a propriedade da potência, o t pula para frente, pulou. Vou ter que log de 3, pulou. Log 1,2. E aí eu aplico os valores que a questão me deu. Certo? Aqui eu vou ter 0,474, aqui vezes t, igual a t vezes 0,079. Certo? Eu tenho uma leve impressão que o t vai ser 4, mas só uma leve, porque a gente tem que fazer essa divisão. Como é que eu vou fazer isso? Bom, vamos usar uma fração equivalente, né? É a mesma coisa de eu jogar 3 casas para frente. Joguei 3 casas para frente. Se eu jogar em cima, também jogo embaixo. 79. 79 vezes 2 é 9 vezes 2, 18, final 8. 9 vezes 3, 27, final 7. 9 vezes 4, 36, final 6. 9 vezes 5, 45, final 5. 9 vezes 9 vezes 6 dá 54, final 4. Então, existe uma possibilidade da gente encontrar aqui esse valor. Então, 54 sobre 6. 6 vezes 7, 54 sobre 5, né? Pelo amor de Deus. Aqui vai dar 42, com 5, 47. Então, minha impressão estava errada. E a resposta é T horas igual a 6 horas. Certo? Aqui fica o exemplo. E valeu. Não esquece de curtir, comentar, se inscrever. E é nóis. Valeu.